Nós, nos últimos 40 dias, como já explicamos em outros encontros, tivemos a possibilidade de visitar a convite algumas instituições no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. E quando lá estávamos, apresentamos algumas destas imagens, alguns destes temas. E nos surpreendemos com a total falta de conhecimento, com a absoluta ingenuidade, com o despreparo das pessoas para fatos que podem ser pesquisados por qualquer um, em qualquer lugar. Que talvez fosse importante que a mídia, a imprensa, de alguma forma, falasse, mas que, como nossas preocupações não são aquelas mais profundas, pedia para as pessoas que nunca tinham visto aquelas imagens que levantassem a mão e quase não ficava ninguém sem levantá-las. Por isso, quando voltamos, resolvemos também trazer para cá, para a nossa cidade, para a nossa comunidade, esta temática. E escolhemos esse título, Revelando o que Ninguém Te Conta. Não porque a gente seja um oráculo, que tenhamos um poder que mais ninguém possui. Mas para que vocês observem coisas que, surpreendentemente, ninguém te falou. Não queremos ter o privilégio de ser o primeiro. E não estamos aqui, para que vocês não se assustem, com a missão macabra de falar de coisas ligadas ao fim, ao término do mundo, ao apocalipse. Não. Mas estamos querendo que vocês vejam coisas que a ciência está constatando, que estudos científicos estão mostrando, não para que vocês acreditem em mim. A doutrina espírita é rica o suficiente para criar em cada pessoa a noção da responsabilidade de estar vivo. Podem não acreditar em nada e eu vou ficar muito feliz de vocês terem vindo aqui e ficar 3 horas sentados. De tê-los encontrado novamente, de tê-los abraçado, de tê-los visto, de termos compartilhado isto. Não há problema. Aliás, é um dever que não creiam. Mas é um dever que se incomodem. Que procurem, que busquem, para que depois não se surpreendam além da conta. Por isso, repetimos aqui, não se trata de uma pregação religiosa, como aquelas que a gente está acostumado a ver ou ouvir. É a apresentação de coisas que têm uma consequência. E cada um poderá interpretá-la. Revelando o que ninguém te conta, então, tem este objetivo. Muitos já passaram por isso. Sou o cara mais azarado do mundo. Às vezes você está andando e alguma coisa te acontece e você fala, tinha que ser comigo. É assim mesmo, nada dá certo. Ou então isso aqui, olha. Não sei porquê, mas eu acho que uma coisa ruim vai me acontecer. Alguma coisa, estou sentindo um trem meio pesado que vem vindo em cima de mim. Ou então, meninas, prestem atenção no próximo. Meninas, prestem atenção no próximo. Ai, eu sou uma baleia. Olha lá. Ela está se olhando no espelho. Vocês estão vendo um espelho. Ela está se vendo de um jeito. Mas veja como ela é. Na verdade. Olha só. Palitinho puro. E essa pessoa, ela acha que ela tem que fazer regime. Ela acha que ela está fora dos padrões. Isso se chama distorção cognitiva. Que é o quê? É simplesmente a maneira que a nossa mente arruma, que a nossa mente arranja,
de convencendo-nos de algo que não é realmente verdade, nos dar uma sensação de prazer ou de tranquilidade. Estes pensamentos imprecisos são normalmente utilizados para reforçar o nosso pensamento e ou as nossas emoções negativas, dizendo-nos coisas num diálogo interno que parecem racionais, que parecem precisas, mas que na verdade só servem para nos fazer sentir mal sobre nós mesmos. Ou então, para diminuir, minimizar a importância de eventos externos a nós que nos prejudicariam ou incomodariam, obrigando-nos a mudanças indesejáveis. Coisas que você sabe que podem acontecer com você, mas que, como você vai ter que se mexer, não vai ser assim, não. Exemplos. Primeiro exemplo. Uma pessoa pode dizer para si mesmo: eu falho sempre que tento fazer algo novo. Portanto, eu sou um fracasso em tudo que eu tento. É um exemplo típico do pensamento absolutista do tipo branco e preto. Eu sou um perdedor, um fracassado. A pessoa falhou em uma tarefa, em um momento, e ela transfere isso para todo momento da sua vida, para a sua personalidade. Ela passa a ser aquilo, como se aquela fosse a sua identidade. Outro exemplo. Chega um aviso da prefeitura. Vão saindo de casa, vai ter uma enchente, vai acabar com todas as moradias ribeirinhas. Aí alguns que estão morando ali dizem assim: que nada, esse aviso exagerado. Nem está chovendo. Olha só, não está chovendo nada. Esses caras ficam querendo tirar a gente de casa. Essa gente alarmista. Que enchente que nada, eu vou ficar aqui mesmo, não vai acontecer nada, eu vou proteger o que é meu, custei para ganhar. Isso se chama distorção cognitiva. O seu conhecimento está bom, você entendeu a notícia. Só que você, por seu desinteresse ou por seu negativismo, está torcendo o que você escutou. E olha, é muito comum isso acontecer, além destes exemplos. Outro dia estávamos vendo uns e-mails, uns comentários que algumas pessoas haviam feito em vídeos falando sobre essas datas, não é, mais próximas, em que podem acontecer algumas catástrofes, coisas do tipo. E aí o comentário era assim, embaixo: pô, legal esse vídeo, viu? Mas não pode ser justo nesse ano que eu faço 20 anos, meu. Tô muito cedo para morrer. Não pode ser isso. Não pode ser. Então, os fenômenos da natureza precisam esperar o rapaz completar 25, 28, pedir autorização para ele. Porque é assim que ele quer. E é assim que nós, muitas vezes, nos comportamos. Pensem sobre isto, porque isso tem a ver com tudo que vamos falar. Não para vocês aceitarem, mas também não para dizerem: isso é exagero, não vai acontecer nada. Revelando o que ninguém te conta. Você sabia que a Lua tem sempre o mesmo lado voltado para a Terra? Você olha para a Lua desde que você é criança e ela sempre foi do mesmo jeito. Mesma carinha, está lá sorrindo para você. Uns dizem que isso aqui é um coelho. A orelha aqui, a outra orelha, o coelho aqui, o tachão onde ele está fazendo o chocolate para fazer o ovo. Estão lembrando de quando vocês eram crianças, né? Olha ela. Vocês vão ver aqui, olha, em janeiro de 2001, qualquer um de vocês pode entrar na internet. E isso é outra coisa importante. Tudo que você vai ver aqui, você pode pesquisar por sua conta. Aliás, deve. E tirar os seus raciocínios, as suas conclusões. Vocês veem a Lua nas fases de cada mês. Aqui é em janeiro. Podem ver, olha, cada dia, olha lá, a Lua continua com a mesma carinha. O mesmo jeitão, 30 dias. E você pegar o mês seguinte, mas de novo 30 dias. Esse é um fenômeno interessante, porque há uma coincidência entre a rotação da Lua ao redor dela mesma
e a translação dela ao redor da Terra. Ocorrem no mesmo tempo, no mesmo período. Então, toda a Terra sempre vai ver a mesma cara da Lua. Apesar disso, tem alguma coisa estranha acontecendo com a coitada. Olha lá. Estão vendo ela lá? Vocês estão vendo embaixo a data, 14 de abril de 2011. Isto daqui foi filmado na Alemanha. Nós tiramos essas imagens, esses frames deste filme, e vocês veem que ali existe esta data, e logo depois, no frame seguinte, a data é dia 15. Mas é que, como é de noite, não é? A pessoa estava lá 10 horas da noite e tirou a foto. Esta primeira. 4 horas depois, já era dia 15. Ainda era de noite. 14, estava assim. Dia 15. 4 horas depois. 14, 4 horas depois. 4 horas depois. Perceberam alguma coisa? Deu para perceber? Quem percebeu alguma coisa, levanta a mão. Os que estão acordados ainda, que não estão com nenhuma distorção cognitiva. Não vi nada. Esse cara aqui fica trazendo a lua. Que novidade, não vi nada. Estudos científicos publicados pela Universidade de Cornell, Estados Unidos. Relatividade geral e cosmologia quântica. Está em inglês. Lorenzo Iorio, ou Lorenzo Lorio, é o autor. Isto está neste site da Universidade de Cornell. Nós não estaremos tratando desses termos, porque são termos bastante técnicos, mas fizemos a tradução e encontramos na parte em vermelho uma informação importante. Eles estão dizendo que estão estudando os movimentos da Lua, a excentricidade da Lua, a mudança de posicionamento já há 38 anos, mais ou menos. E que ela está apresentando variações estranhas. Agora, por que estas variações estão ocorrendo? Uma das hipóteses que o pesquisador Lorenzo Iorio, ou Lorenzo Lorio, está aventando é essa que está em vermelho. Um candidato newtoniano potencialmente viável para causar esse fenômeno seria um objeto transplutoniano maciço. Planeta X, Nêmesis ou Tyche são nomes que estão se atribuindo a uma massa dessas que poderia causar isto. Uma vez que, na verdade, esta massa iria afetar com uma variação que não desapareceria a longo prazo. Então, nesta abordagem da Universidade de Cornell, em gente que está estudando isso já há algum tempo, isto acontece. Esta é uma das hipóteses possíveis. E o que está acontecendo com esse cara aí? Quem que é esse nego? Hã? Quem é esse carinha aí? Saturno. Embaixo vocês estão vendo essa área iluminada, que é um dos polos de Saturno, chamada aurora boreal, aurora austral. Aí são partículas ionizadas que vêm do vento solar e que, caindo na estrutura gravitacional e no campo magnético dos planetas, que tem uma carga de defesa magnética, um campo de defesa magnético, acabam migrando para os polos e produzem, não só na Terra, esses campos luminosos, que o povo fica extasiado e fala, maravilha, olha só, está quase sendo eletrocutado, mas que lindo, meu, olha, dá para ler jornal de noite aqui. Mas o que será que está acontecendo com ele? Saturno. Observação astronômica de dezembro de 2010. Para espanto dos astrônomos, Saturno parece estar em um processo de incandescência. Esta primeira foto é de um telescópio, e aqui com aplicação de filtros para infravermelho, coisas do tipo.
É a mesma foto, no mesmo momento, só que com os filtros, eles vão extraindo outras informações. E eles estão surpresos com isso daqui. Com esta mancha, nesta região de Saturno. Parece que Saturno está começando a pegar fogo, se incandescendo. E há uma tempestade nunca vista, na qual cabem mais de 16 terras, e que dá a volta no planeta. Começa aqui e gira, ou melhor, o planeta vai girando e essa tempestade não para, e você vê ela continuando embaixo. Planeta gasoso, planeta onde a estrutura atmosférica predomina, em forma de gases, gerando isto daí, que é aquele foco brilhante que aparece na foto anterior. Além disso, observatórios do mundo todo estão constatando que Saturno está em uma posição incorreta. Vocês vão ver algumas imagens combinadas, uma ao lado da outra. Do lado esquerdo, vocês vão ver um programa de computador que mostra os planetas na sua órbita normal, a sua posição. São programas de computador como o Stellarium, como o Google Sky, como o World Wide Telescope. Qualquer pessoa pode tê-los no seu computador, eles são gratuitos. Você baixa da internet, sem precisar pagar nada. Então, quando você acessa, você pode ver o sistema solar à distância, você pode ir diretamente do planeta que você quer. Você então vai ter, do seu lado esquerdo, a posição do planeta Saturno, de acordo com o programa de computador. E do lado direito, uma fotografia tirada do mesmo lugar de onde se está acessando o programa de computador com um telescópio. Um telescópio desses grandes, de observatórios. Este estudo foi traduzido pelo nosso querido companheiro Norberto Zaccotegui Lage. É um estudo que tem mais de 90 páginas, realizado por um grupo de astrônomos espanhóis, ingleses, que está neste site, interviewerwordpress.com. Se você quiser anotar, poderá fazê-lo e poderá navegar. Encontrará isso em inglês na data do dia 3 de agosto de 2011. A imagem, então, de Cape Girardeau, no estado do Missouri. Ali há um observatório astronômico. Lá eles fizeram esta visualização com o telescópio. E aparece isso. Do lado esquerdo, o programa Stellarium, mostrando como Júpiter deveria estar segundo as regras normais. Do lado direito, a fotografia de Júpiter vista pelo telescópio. Desculpa, de Saturno. Vista pelo telescópio óptico de Cape Girardeau. 1º de junho de 2011, 10h15 da noite. 30 de junho de 2011, no mesmo local. Saturno deveria estar inclinado como mostrado no momento de tempo, local e data do Stellarium, aqui. Mas olha como ele está. Aqui como ele deveria estar e aqui como ele está. Observatório GLP, estado da Flórida, Estados Unidos. Confirmação das imagens de Saturno em 25 de maio de 2011. Aqui, como o Stellarium mostraria, e ao lado, como foi visto neste outro observatório na Flórida. Observatório na Austrália. British Astronomical Association. Na Austrália, como segundo a explicação do artigo, por estarem os visualizadores no hemisfério sul, a posição dos anéis de Saturno ela é vista diferente de quando se está no hemisfério norte. Mas, veja só, a posição
do planeta é igual às anteriores. Aqui, como ele deveria estar no Stellarium, e ao lado, como ele estava sendo visto nesse observatório, na Austrália. Ali estão as datas, 4 de junho de 2011, horário UTC, os graus, tudo embaixo da foto. E Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Alguma coisa errada com ele? Vocês viram ele ontem ou não? E se ele foi dar uma volta? Ninguém notou? O que será que tem de errado com Júpiter? Olha que lindo esse planeta, olha. Essa tempestade que vocês estão vendo, esse olho, essa bola, é uma tempestade perpétua, parece, porque desde a primeira vez que Júpiter foi visto, ela está lá. Segundo os astrônomos, ela tem uma medida na qual, em seu interior, cabem 2 terras. 2 estruturas terrenas cabem aqui neste olho, para vocês verem o tamanho do planeta. Este planeta é um planeta gasoso, ou seja, tem a atmosfera muito intensa, e essas são faixas de nuvens, cada uma com uma cor diferente, mas sempre deste jeito. Estas são características do planeta Júpiter, mas estranho. Estranho. Notaram alguma coisa? Não foi o almoço, hein, que foi fazendo você ver coisa. Vamos ver de novo? Alguma coisa estranha aconteceu em Júpiter. Vamos ver o que? Desaparecimento de uma faixa de nuvens do hemisfério sul. Aqui vocês veem Júpiter antes, 4 de agosto de 2009. Aqui você vê quando a foto foi feita agora, em 2010, 8 de maio, sem nada aqui, ó. Ah, mas sumiu aquele olhão também, olha só, não tem um olho, ele também fugiu. Não, é que ele está do outro lado do planeta, tá? Essa tempestade, ela gira o planeta todo. Então, nessa foto, essa tempestade está do lado de lá. Mas a faixa de nuvens coloridas desapareceu. E Vênus, outro planeta. Acontecendo alguma coisa diferente? Parece. Ele estava lá tranquilo, belo, formoso. É uma das luzes mais intensas que nós temos no nosso céu. Vocês vão ver aqui, no hemisfério sul de Vênus, uma mancha branca, que foi vista, foi fotografada com bastante dificuldade, até pela distância, mas ela é indelével, você vai vê-la com clareza. Essa mancha não existia, começou a existir de repente. 20 de julho de 2009 é a data. Uma possível tormenta, com luzes brilhantes, não é? Na atmosfera, em movimento. E com nós? E com nós? Pensa que nós vamos sair sem levar chumbo? Não. O que está acontecendo com a Terra? Ah, você que faz churrasco todo domingo está contribuindo para a Terra ficar com efeito estufa, a fumaça da carne, não é? O churrasco, a queima do carvão. Seu carro desregulado, troca o carro. Já falei, velho, troca o carro. A velha fala para ele, troca o carro, velho, esse carro está acabando com a terra. Não. Você pensa que é isso, não é que está produzindo, chamado efeito estufa. Mas, veja só, não tem nada a ver de atmosfera aqui, hein? Estamos falando de movimentação do polo norte magnético. O polo norte não está mais onde deveria estar. Vocês sabem que a Terra é um dínamo. E com o movimento do magma, que é ferro fundido, ferro líquido, girando ao redor do núcleo, ele produz um campo magnético que tem uma orientação norte e sul. Ela estava sossegada. O polo norte magnético se deslocou muito pouco desde a época em que ele foi descoberto.
que foi em 1831. Depois, em 1904, o polo começou a avançar rumo ao nordeste, num ritmo constante de 15 km por ano. Em 89, o polo norte, o seu deslocamento acelerou-se, e em 2007, cientistas confirmaram que o polo está agora galopando na direção da Sibéria a um ritmo de 55 a 65 km por ano. Um deslocamento rápido do polo magnético significa que mapas do campo magnético devem ser atualizados com mais frequência para que os usuários de bússola façam os ajustes importantes para eles chegarem nos lugares antigos que antes a bússola levava. E olha que interessante, além deste problema magnético que altera a orientação, já ouviram falar daqueles cardumes de baleias, golfinhos, que de repente morrem todos atolados? O que eles foram fazer? Eles viram o sol, quiseram pegar um bronzezinho, foram para a praia, passaram um protetor 50, e de repente a maré baixou, eles ficaram atolados e morreram. Como é possível que animais que vivem a vida toda fazendo os mesmos caminhos, orientados pelas linhas magnéticas da Terra, errem o caminho e vão parar no meio de um banco de areia, em uma ilha, em uma praia? E isto se explica com a alteração das linhas magnéticas, que antes eram as linhas que levavam estes bandos, estes grandes grupos de animais a determinados pontos migratórios, mas que agora os está levando para outro caminho. Os inuites, os que são moradores do polo, se você entrar na internet, você verá um depoimento de um destes esquimós dizendo assim: antigamente eu aprendi com meu bisavô, com meu avô, com meu pai a navegar sem instrumentos, usando as estrelas. Só que tem alguma coisa estranha, porque agora a gente segue a mesma estrela e vai parar num outro lugar. Você segue a mesma estrela como eles aprenderam a fazer há gerações, só que eles chegam num lugar que é totalmente diferente daqueles que antes eles chegavam. Estranho. O que poderia estar causando estas anomalias por todo o sistema solar? Não é só aqui na Terra, não é só o seu churrasquinho, o seu carro mal regulado. E as mudanças climáticas? Estariam sendo produzidas somente pela queima de combustíveis fósseis? Por que motivo os países mais desenvolvidos e, portanto, os mais poluidores do mundo não diminuem suas emissões e não cumprem as metas de restrição de poluentes? Eles não querem saber. Eles querem que todo mundo pare de cumprir, pare de gastar a sua energia, pare de poluir a Terra. Mas eles mesmos não fazem nada, continuam poluindo. Por que será? Será que é porque sabem que, na verdade, todas essas mudanças não têm nada a ver com o aquecimento global? Mesmo que exista o aquecimento global pela queima de combustíveis, se vocês procurarem na internet, vocês verão um documento oficial de 90 cientistas alemães que escrevem uma carta à primeira-ministra Angela Merkel, informando o gabinete da primeira-ministra de que, segundo eles entendem, nos estudos que estão fazendo, a Terra está esfriando e não esquentando. E eles assinam lá 90 cientistas. Você vai ver esse documento em inglês, em alemão, em alguns lugares está traduzido. Já ouviu falar em Crop Circle? Eu já falo Circo de Soleil, Orlando Orfei. Mas Crop Circle deve ser dessas trupes novas que andam por aí, né? O que será que é isso? Não, já ouvi falar, agora estou lembrando. Sabe aquele negócio que o povo fica fazendo desenho na plantação? Já ouvi sim. Olha lá. Em 91, dois velhinhos aposentados de Preston Higgs, chamados Doug e Dave. Olha a idade deles, ó. Doug tem
não sei quanto tem, mas nasceu em 1929. Vai lá, né? Põe ano aí, né? E o amigo dele nasceu em 1924. Os dois procuraram a imprensa britânica em 91 e reclamaram para ele: não, esse negócio que vocês estão mostrando na televisão, e nós é que fazemos. Aqui, ó, nós é que fazemos. Desde 78 a gente fica amassando barro, fazendo os desenhos. E agora vocês ficam falando que é coisa de extraterrestre, que é coisa de não sei quem. Que nada, fomos nós que fizemos. Bom, legal. Vamos ver os caras? Aí. Ai, que gracinha. Olha lá, coisa linda. Olha os pedaços de pau que eles usam para fazer os crop circle. Na mão deles, olha lá. Na foto à direita, eles estavam se preparando, na foto à esquerda, estavam fazendo, olha lá. Com isso, eles disseram que são responsáveis pelos crop circles que existem. Essa história correu o mundo, né? Muitos disseram assim: não, já descobrimos, não tem mistério nenhum nesse negócio. Crop circle é dois velhos lá que não tem o que fazer na vida. Brigaram com a mulher pôs eles para fora, tomaram uns chivas a mais. Lá na Inglaterra o povo gosta de tomar um arco do bom, e aí o quê? Foram lá, não tinha o que fazer, e ficaram lá pisando na plantação, fazendo os desenhos, e resolvemos, está explicado. Mas só que quando os jornalistas puseram os dois caras, os dois velhinhos na frente deles, não é? Pediram para eles fazerem, então aí começou aquela história, né? Nós fazemos, mas é desse jeito aí, aquela coisa meio mal ajambrada, mal acabada, sem qualquer precisão e com poucos metros de diâmetro. Só que isso aí ninguém falou para você, né? Só falaram que descobriram quem que fazia os crop circle. Os dois velhos de quase 70 anos. E se na vida existem os charlatães, os oportunistas, os enganadores, os interessados em 5 minutos de fama, diz uma coisa para mim. Você que está vendo isso, você acredita mesmo que esses dois quase septuagenários, sozinhos, em poucas horas e no escuro, construíram isto aqui? Isso aí? Os dois estão precisando de cadeira de roda, quase. Eles vão construir esse negócio como? Agora, se você prestar bem atenção, olha, lá no miolo tem umas manchinhas. Embaixo tem outros cisquinhos. Aqui, ó. E aqui no miolo. Isso é gente. Olha o tamanho das pessoas no crop circle. Quando aparecem essas coisas que você não consegue ver direito do chão, mas você vê que foi amacetado, tem um monte de gente lá da nova era, do New Age, dos esotéricos, eles vão lá, legal, paz e amor, vou sentar aqui, vou meditar. Então eles ficam fazendo encontros esotéricos, eles entram nisso e viram uma farra lá. Com todo respeito, né? Eles fazem com respeito, mas eles vão lá para sentir a atmosfera, para entrar em contato com o portal. Adoram essa coisa de portal, tem um portal maravilhoso, assim, assim. Então vocês estão vendo o tamanho do negócio. As pessoas estão ali, ó. Você acredita que foram aqueles dois velhinhos que fizeram isso? No escuro, de noite. Tem alguém que acredita aqui? Levanta a mão. Eu pego um pedaço de papel aqui, no claro, dou uma caneta, e você tem até o fim do seminário, até amanhã, até o seminário da semana que vem, para fazer à mão, sem errar, esse desenho. Num pedaço de papel pequenininho. No claro. Alguém se habilita? Ou isso? Olha as pessoas ali dentro. Acha que isso foi feito por dois velhinhos de quase 70 anos? Ou isto? Esse é um dos maiores crop circles que já foi identificado. Se você contar o número de bolas, está mais ou menos por volta de 400 bolas. 400 círculos, de diversos tamanhos, todos eles numa posição específica. E lá no meio tem um cisquinho também. Pode ver o tamanho do cisquinho no meio, ó. Uma pessoa. Ou isto. Puxa, que lindo, né? Alguém disse aí que lindo. E é lindo mesmo. No começo o povo achava que era uma bordadeira
extraterrestre que não tinha o que fazer e vinha abordar os nossos campos para nos dar uma mensagem maravilhosa. Uma florzinha, uma meditação, uma rosácea. Mas daí começou a aparecer um negócio assim, ó. Meu Deus, coisa estranha. O que será que é isso? Cheio de dente. Olha só. Não tem nenhuma forma, não tem nenhuma bolinha assim diferente, um rendinha, um rendado, nada disso. Tem uma bola grande no meio, uma pequenininha do lado, 3 bolas lá no fim. E o resto é só risco que tem uns dentes, ó. Uns dentes aqui, uns dentes lá. Esses riscos que vocês estão vendo paralelos, esses riscos são da própria cultura por onde passa o trator. Então isso é feito pelo homem. O resto não. O resto não se sabe por quem foi feito. Sabe o que é isso aí? Isso aqui, ó. Esse é o número π. Já ouviram falar do número π? 3,14159265,4 e pontinhos. Você observa então, que primeiro você tem 3 espaços, em vermelho, 1, 2, 3, saindo da bola central. Aí tem um pontinho, não tem um pontinho? Aí só tem um pedacinho de uma única unidade, verde. Depois tem 4 unidades em roxo. De novo, uma unidade em amarelo. Aí mudou a linha e ele vai seguindo essa linha em azul. 1, 5. Aí mudou aqui de novo. Foi para esse amarelo. Até o 9. Aí ele muda de novo. Volta para o roxo. 2. E assim ele compõe todos os números do π. E para não deixar barato, ainda põe os 3 pontinhos. Olha aí. Quem faz isto está não apenas querendo fazer um bordado, uma rendinha, para a gente ficar, olha, como ele sabe desenhar bem, esse povo, né, talentoso. Estão mostrando que eles sabem, conhecem esses números, conhecem e sabem transmitir uma mensagem que nos indique nas plantações esta ocorrência. Agora, vocês viram que um é de 24, o outro é de 29, não é verdade? Mas eles podem ser que estejam mentindo a idade. Porque você vê, olha, eles já estão fazendo isso desde 1678. Os dois juntos. É que naquela época achavam que eles eram o diabo. O jornal que vocês estão vendo aí é da Inglaterra. Está aqui embaixo em vermelho. É datado de 1678. E nessa data já estão dizendo, olha, tem um diabo que está fazendo desenho na plantação, ó, chamado de demônio ceifeiro. Ah, não dá para ser os dois. Já foram catalogados mais de 10.000 crop circles em 29 países. Características que você encontra no crop circle. Os círculos são formados por uma energia que altera a estrutura molecular da planta, sem danificá-la, modificando também a taxa e o padrão de crescimento. A energia envolvida parece ser benigna, mas não é usada neste planeta. Para fazer esses desenhos, a energia que é usada não é normal aqui. Existem formações de crop circles que irradiam, emitem uma onda de aproximadamente 5,7 Hz do espectro eletromagnético. Às vezes, coincidem com o avistamento de luzes estranhas e objetos voadores não identificados. Após a colheita, a forma dos círculos fica gravada na terra durante pelo menos 6 meses. Em alguns casos, não em todos, em alguns casos. Agora, quando é o Doug e o Dave que vão lá, isso não acontece. Porque existe um monte de gente que ficou famoso fazendo essas fraudes. Então, quando é fraude feita pelo homem, com um pedaço de pau, uma cordinha, esse negócio não ocorre. Essa alteração na terra não acontece. Em algumas formações, as bússolas giram mostrando uma anomalia magnética.
A plantação de fora da formação tem características diferentes daquelas plantas que estão no interior da formação. Os círculos aparecem nas plantações de trigo, cânula e cevada. Seus caules, que normalmente quebram quando são entortados, nas áreas onde o fenômeno acontece, chegam a ser entortados em 90 graus, sem quebrar. Parece que eles criam um tipo de calosidade, uma força muito intensa, os dobra sem quebrar, e eles não podem voltar a ser o que eram. Eles ficam com aquele calo. Se nenhuma pessoa entrar na formação, as plantas continuam crescendo normalmente, dobradas. E o dono do terreno lá não perde nenhum grão na hora de colhê-los. Depois disso começaram a aparecer o quê? Surgir mensagens. Vocês estão vendo um Crop Circle do dia 15 de julho de 2008. Parece o que isso aí, hein? Uma frigideira com um monte de ovo. Parece o sistema solar? Ou não? O interior, nós temos aí o Sol, o sistema solar interior com os 4 planetas interiores, e obviamente fora de escala, né? Porque não dá para fazer um Crop Circle com escala exata do universo aqui. Os planetas exteriores, os gigantes gasosos. Nessa época, o pobre Plutão ainda era gente. Estava aqui, ó. Plutão estava aqui. Ainda não tinha sido rebaixado. Aí vocês veem os nomes. A posição, Urano, Júpiter, Terra, Mercúrio, Vênus. Embaixo, Saturno, Marte, Plutão, Netuno. E tem um negócio esquisito aí metido no meio da conversa, que eles não sabem o que era. Uma marca diferente, que aqui, quem fez este slide, este estudo, colocou o nome de Hercólubus, um planeta que os esotéricos dizem que estaria se aproximando. Entre outras religiões ou outras culturas também eles denominam de outra forma. Mas olha que interessante. Esse é um pequeno gráfico. Tirando o desenho do chão, eles fizeram o desenho num pedaço de papel e você vê a posição dos planetas. Agora você vê aqui uma coisa interessante. Se você pega um gráfico do sistema solar, que você pega desses programas astronômicos, você vai e leva o sistema solar para o dia 21 de dezembro de 2012. E aí você descobre uma coisa interessante. Que o que está desenhado no campo é exatamente a posição dos planetas, todos, no dia 21 de dezembro de 2012. Observem, os exteriores, Plutão, aqui, Netuno, aqui, Urano, aqui, Júpiter, aqui, Saturno. Aí você vem para a parte interna, que fica tão longe, que ele fica pequenininho, não dá para ver. Então eles ampliaram aqui. Aí você vê Terra, os dois aqui, e Marte aqui. Isso surgiu da noite para o dia, como todos os outros, da noite para o dia, no escuro. Aqui, 7 dias depois, apareceu num outro lugar este outro Crop Circle. Aqui ele está mostrando já um Sol um pouco dilatado, ele inclusive abrangeu órbitas mais internas de Mercúrio e Vênus, parece. Temos os planetas externos. Mas olha que interessante. Aqui vocês veem um corpo que não está no sistema solar. Bem aqui, na beiradinha aqui, ó. Um corpo diferente aqui. Que está fora do sistema solar. Esta outra
figura ao lado, ainda ninguém chegou a uma conclusão adequada sobre o que seria. Alguns dizem que tem aí a órbita da Lua perto da Terra, outros dizem que tem um calendário maia, esses símbolos aqui seriam do calendário maia, estes outros embaixo seriam símbolos sumérios. Eles ainda não se decidiram o que é, os estudiosos, né? Olha que interessante este outro Club Circle de 2008. Parece uma algema. Agora tem muita gente roubando, está pegando os bandidos. Ó, já fizeram algema para mostrar que todo mundo tem que ir em cana. Ou não, isso é colar de madame. Colar de pérola que a pessoa põe lá. As interpretações podem ser quaisquer, não é? Mas se você observar, você vai ver uma coisa interessante. Você vai ter um centro onde há um corpo desenhado grande e ao redor dele outros corpos menores, indicando que é um centro onde tem gente que gira em volta dele. E você vê o quê? Você vê uma coisa muito pequenininha que vai ficando grande. E quando vai ficando grande, começa a aparecer um outro corpinho perto, ó. Ele vai ficando grande, 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 vai chegando e cruza justamente aqui. Onde está o Sol, aquilo que poderia ser o Sol e os outros planetas. Depois que ele cruza, ele começa a ficar menor, 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 menor. Tchau. Se você precisa representar em 2 dimensões algo que acontece em 3 dimensões, você tem que usar esse tipo de tamanho diferente para poder dar esta ideia. Ou ele vem daqui e vai embora por aqui, ou ele vem daqui e vai embora por aqui. Não importa. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Aí veja só que legal. Esse aqui é o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. O radiotelescópio é uma antena que emite sinais de rádio para a estratosfera, para fora da Terra. Carl Sagan e Frank Drake são cientistas, eram cientistas do projeto SET da NASA. SET é o projeto que busca as captações de sinais de rádio que venham de fora. E, obviamente, quando você tem um sinal de rádio, isso indica que se este sinal tiver uma lógica e uma repetição, ele está sendo produzido por uma fonte inteligente. Porque existem sinais de rádio espalhados pelo universo inteiro, mas casuais, não são causais. Então, procura recolher essas ondas e ver se consegue identificar um padrão que identificaria uma fonte inteligente. Vejam lá. Os dois prepararam uma mensagem em código binário, usando a frequência do telescópio. Esta mensagem está aqui, para vocês verem neste pequeno folheto. Vocês veem, cada linha tem um significado. Fizeram isso, Carl Sagan e o professor Drake, e enviaram ao espaço, através do radiotelescópio de Arecibo, em 1974. Vamos ver o que é que eles disseram lá? Primeira linha, o sistema decimal que a gente usa na Terra. Segunda linha, átomos que compõem a vida na Terra: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Terceira linha, elementos do nosso DNA. Usando símbolos para dizer desoxirribose, fosfato, adenina, timina, citosina e guanina. Depois, embaixo, a estrutura do nosso DNA, com o número de nucleotídeos, tamanho aproximado do código genético e as nossas hélices do DNA. Na linha de baixo, essa é muito legal, né? Vocês conhecem alguém ali? Familiar, assim, parente. Parece alguém que você conhece, a cara de você. Olha ali. Ai, mas eu sou mais gordo. Não, eu sou mais magro, estou parecendo aquela da foto do começo. Tem importância, eles fizeram um padrão e mandaram em código binário a forma, o tamanho e a população da Terra. Aqui você tem um ser humano, como ele é. Aqui a sua altura média de 1,78 m.
e aqui, na época, a população em 74, que era de mais de 4 bilhões de seres encarnados no mundo. Depois, embaixo, tem o Sol, nesse quadrado amarelo, Mercúrio, Vênus, aí tem um buraco. Eles indicam que a Terra é de onde está saindo essa mensagem, colocando a Terra fora da linha, em azul. Estão vendo? Acima está a Terra. É a única que está fora. Qualquer pessoa que receba isso vai ver, por que essa aqui é a única que está fora? Deve ser dali o negócio. Depois embaixo tem o quê? A antena do radiotelescópio de Porto Rico, de onde veio o sinal, ou de onde foi mandado o sinal. Ok? 27 anos depois, 14 de agosto de 2001, em Sheboygan, em 14 de agosto de 2001, Sheboygan era o maior radiotelescópio da Inglaterra. Ao lado desse grande radiotelescópio do projeto 7, surgiu isto. Do lado esquerdo da imagem, vocês estão vendo um crop circle. Isto que vocês estão vendo são moitinhas feitas no solo pelo Doug e pelo Dave. Só que quando você está no nível do solo, você não vê nada, você não sabe o que é aquilo. É um monte de moitinha, uma maior, outra menor, uma mais larga, outra mais estreita. E então, visto de cima, tira-se a fotografia, e aí então, usando técnicas de pixelação, de fotografia, as pessoas, os homens estudiosos, deram uma desfocada para que a gente pudesse enxergar melhor o que significa aquilo. O que parece isso aí? Uma rádio patrulha. Parece não sei, uma abóbora. Não, parece um rosto. Olha aí. Isso está no chão. Isto foi o primeiro crop circle de Sheboygan, em 2001. 3 dias depois apareceu isto. No mesmo lugar. Em 2001. Apareceu alguma coisa, lembra você isso aí, não lembra? Não. Parece com algum trem que eu já vi nesse seminário. O que será que é? Olha só. Aqui vocês estão vendo a antena de Sheboygan. Veja o tamanho disto. Aqui o rosto e aqui essa fichinha. O rosto, o telescópio. Aqui você vê o telescópio ainda de longe, vê ele na sombra. Veja como ele é enorme. E olha o tamanho disso no campo. Feito da noite para a manhã. Você olha o campo, não tem nada. Vai dormir, no dia seguinte levanta, está tudo lá. Olha aí. Que coisa interessante. A mensagem de 2004 e a mensagem de 2001. Olha só que a mensagem de 2001 é feita muito semelhantemente à mensagem de 2004, toda por linhas, quadradinhos. Olha só. Vamos ver o que significa? Primeira linha. Quem respondeu essa mensagem disse que aonde ele vive também as bases de 1 a 10 aparecem no seu sistema de cálculos. Os elementos primários para a vida, na linha de baixo, foram mudados, mantendo todos os que nós tínhamos enviado, mas acrescentando à forma de vida deles o silício, além daquilo que nós temos que compõe o nosso corpo, carbono, oxigênio, fósforo, etc. Além disso, eles também têm silício. Terceira linha, composição do nucleotídeo deles, ela permaneceu, mas a quantidade é diferente da quantidade que nós temos. Quarta linha, eles representam um DNA diferente do nosso, inclusive com 3 hélices de DNA. Aí a quinta linha é mais legal. Por que será? Por que será? Tem um Zé Cabeçudo lá. Estão vendo?
Estão vendo a distorção cognitiva isso? Olha que interessante. A anatomia mostrava que quem estava respondendo tinha baixa estatura, tinha a mesma forma humana, com braços, pernas e tronco, mas media aproximadamente 100 centímetros, 1 metro. Que a população do mundo onde eles viviam era de 21 bilhões de habitantes. E que aqui embaixo você vê o local de onde eles estão dizendo que eles provêm. Certamente não é o sistema solar, porque a representação é diferente. Parecem habitar 3 estrelas, ou 3 planetas, ou 3 locais nesse sistema, porque há 3 lugares fora da linha. Estão vendo? E embaixo temos um desenho. Ah, que desenho estranho esse. O que será que é, hein? Puxa vida, ó. Parece 2 times de futebol brigando, um contra o outro. O que será que? Um correndo para um lado. É um jogo de xadrez que ainda não começou. As peças estão espalhadas para o lado de fora. Mas na nossa mensagem, nós mandamos nesta parte o desenho do telescópio, ou do radiotelescópio. E se esta lógica prossegue, porque eles entenderam a lógica, estão respondendo na mesma sequência, haverá de ser essa de baixo também a fonte emissora dos sinais que produziram isto. Olha só, essa é a parte inferior. Quando eles ficaram quebrando a cabeça para descobrir o que era isso, eles se lembraram de uma coisa. 1 ano antes dessa data, exatamente 1 ano, apareceu no dia 14 de agosto de 2000, no mesmo local, um misterioso e inexplicável desenho. Isso aí. Ninguém sabia o que era. Um crop circle. Estranhíssimo. Até então ninguém tinha ideia do que se tratava. 1 ano antes. Aí quando chega a mensagem 1 ano depois, olha só aqui, ó, olha o tamanho do bicho. Olha a antena. Aí você compara o desenho que eles fizeram com o desenho que estava no campo e você observa como eles são idênticos. Quem desenhou isso 1 ano antes já sabia o que estava querendo dizer. Nós vamos mandar para vocês uma prévia, um tira-gosto. Vocês não vão entender nada do que vocês vão ver, mas daqui 1 ano vocês vão entender. Isso significa que eles já tinham recebido a mensagem, quem seja lá quem for. Aí você vai falar assim, quer dizer então que os ETs são tudo cabeçudo? Quem respondeu isso fez o desenho dele daquele jeito, mas se nós considerarmos a variedade das espécies na Terra, isso significa que se mantiver essa mesma riqueza, necessariamente não será do mesmo modo com que eles se apresentarão fisicamente. Pode haver outros tipos. Quem respondeu mostrou daquele jeito. Agora, passado o tempo, 15 de agosto de 2002, surgiu em uma plantação perto dali, isso aqui, que você vai ver. Um desenho de 80 por 120 metros. Aqui vocês estão vendo uma outra antena. Não é igual àquela, mas é uma antena de micro-ondas. Não é o micro-ondas da sua cozinha. Esses ingleses parece que são de Itu. Precisa ter um micro-ondas desse tamanho, no meio do mato. Não, ela emite ondas na faixa de micro-ondas. Mas olha que interessante que está ali, ó. Não, coisa diferente. Uma bolinha com um quadrado. Será que